Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de redação, a aula de hoje, e vamos falar sobre um dicionário do medo que vocês vão produzir. Lembrando daquele nosso texto falando sobre o ABC do medo, não é? Que o título é esse, ABC do medo. E aí, com cada letrinha do alfabeto, é escrito algo aterrorizante. Aquele texto bem legal, de forma criativa, falou do medo. Agora é o momento de vocês falarem também sobre essa temática, escrevendo um dicionário do medo. Para isso, vamos prestar atenção direitinho nas dicas e estratégias que vocês vão utilizar para realizar esse dicionário, tá bom? Então vamos só relembrar aqui, ó, lá no ABC do medo, como eu já falei para vocês, a autora usou as palavras, né, de forma criativa, de forma divertida, ao abordar o sentimento do medo. Então ela sempre usou algumas coisas engraçadas até para compor aquele texto que ela fez. E esse recurso, né, com o jogo de palavras, ele é muito utilizado na poesia, no poema, e é importante que vocês também utilizem jogo de palavras para construir o dicionário de vocês. Vamos ver um exemplo de como fazer esse jogo de palavras? Olha só, vamos ver aqui o exemplo da palavra televisão. Se você fosse conceituar televisão, né? Olha, vamos ver um exemplo de um conceito de televisão. Um jeito quadrado de se ver as coisas. Veja que esse não é um conceito que nós encontraríamos em um dicionário, né? Um jeito quadrado de ver as coisas como conceito de televisão. Em um dicionário não é muito apropriado. Porém, o nosso dicionário, ele vai ser sempre voltado para o lado poético, tentando fazer jogo de palavras e deixando bem criativo mesmo, bem divertido. E eu quero que vocês façam esse dicionário com palavras que gerem medo. Eu vou já explicar a proposta para vocês, tá bom? Prestem muita atenção. Agora, de maneira criativa e divertida, você vai criar um dicionário. E esse dicionário deve ser feito com palavras que causam medo e as suas definições, né? As definições dessas palavras assustadoras que vocês vão escolher. Deve ser um dicionário com o seu vocabulário e deve ser também poético, tá bom? E aí você vai sempre fazer esse jogo de palavras na construção dos sentidos, como eu dei o exemplo da televisão, ok? Agora, para a produção do seu texto, né, do seu dicionário, você precisa seguir esse roteiro, seguindo todas as instruções. Primeira parte, você vai fazer a escolha de 10 palavras. Não pode ser mais nem menos. Deve ser 10 palavras. E tente alternar cada palavra com uma letra diferente. Não precisa escolher todas as letras do alfabeto, porque aí já daria mais de 10, não é? Então você escolhe 10, mas cada uma com uma letra diferente. E aí você vai organizar essas palavras, né? Escreva elas, pense aí algo que faz medo, que você sente medo, ou pode ser tanto real quanto imaginário, quanto fictício, aqueles monstros de desenhos animados, vocês podem colocar também. Então você vai escrevendo essas palavras para selecioná-las inicialmente, tá certo? Na segunda parte, você deve criar explicações, né, ou definições originais, ou seja, de sua autoria, e divertidas para as palavras escolhidas. Então, você vai criando as suas explicações de acordo com o seu conhecimento com relação àquela palavra, o seu sentimento com relação àquela palavra e também com muita criatividade. Terceira parte. Você deve garantir que as palavras e as definições tenham sentido e não sejam apenas aleatórias. Então, você pode escolher as palavras que causam medo. Porém, na hora de organizar as definições e explicações para essas palavras, elas não podem ser feitas de maneira aleatória. Tem que ter sentido com aquela palavra escolhida. Por exemplo,
se você for falar de um monstro, né, do Shrek, por exemplo. Sei que não faz medo para ninguém, mas vamos só dar um exemplo. Então, você deve criar uma definição de acordo com as características do Shrek, que é um personagem. Vocês estão começando a entender? Então, deve fazer sentido, porém, deve ter todo um jogo de palavras na hora de construir. Então, um monstro verde que vive em um pântano. Cuidado com ele, alguma coisa nesse sentido. Então, você deve criar a partir, né, do seu sentimento com relação àquela palavra, mas desde que faça sentido, ok? E a quarta parte é uma parte muito interessante, uma etapa que vocês vão gostar muito de fazer. Depois que você tiver escolhido as palavras, criado as definições, explicado cada uma delas, você vai pesquisar imagens, seja em revistas, jornais, internet, onde for. Ou você pode até mesmo desenhar essas ilustrações. E você vai selecionar essas imagens para o seu dicionário. E aí, no final, você vai organizar tudo no caderno, tá bom? Esse dicionário deve ser feito no caderno. Mas, para preparar, você pode fazer um rascunho, escolhendo as palavras, fazendo as definições, para depois passar tudo para o caderno. E aí, cada palavra deve ter uma ilustração. Todas elas devem ser ilustradas. Tudo bem? No momento de passar as palavras para o caderno, você deve ordená-las em ordem alfabética. Afinal, é um dicionário do medo. Um dicionário sempre deve ser em ordem alfabética. E aí você vai inserindo os significados e as ilustrações que você providenciou, seja de revistas, né, impressas ou até mesmo desenhadas por você. E para finalizar toda a produção, você deve verificar se, embora criativas e diferentes, né, se as definições são coerentes, porque elas devem ser, sim, criativas, devem ser diferentes, porém, como eu já falei, elas precisam fazer sentido. Então, depois que você fizer, verifique isso, veja se precisa acrescentar alguma coisa, se precisa alterar algo, tá bom? Então, verifiquem direitinho antes de enviar para mim. E algo muito importante que deve ser feito é a revisão, observando a grafia das palavras, verificando se tem algum errinho. E se houver algum erro, você pode consultar no dicionário, como eu sempre dou essa dica para vocês. Não tô lembrando como escrever tal palavra? Procure ela no dicionário, porque você vai encontrá-la da forma correta. Tem aqueles dicionários online, né, que eu utilizo bastante quando eu preciso, porque a tia Dani também às vezes tem dúvidas, não é? É natural. O importante é a gente não ficar com aquela dúvida. Sempre buscar maneiras de resolvê-las, de saná-las, tá bom? Além de verificar a ortografia das palavras, você deve também verificar a concordância, que é um conteúdo que nós já trabalhamos bastante. Então, nós temos a concordância verbal, que nós trabalhamos, e a concordância nominal, né? Que é quando a gente deve concordar toda a frase com o substantivo, que é o nosso assunto mais recente que foi trabalhado. Então, verifiquem se a frase for no plural, tudo deve ser no plural. Se for no singular, tudo deve ser no singular. Então, sempre façam essa concordância nos textos de vocês. Meus amores, tenham uma ótima produção. A nossa aula termina por aqui. Tenho certeza de que eu vou ver cada dicionário maravilhoso, com palavras diferentes, com significados bem legais, bem criativos e com desenhos maravilhosos. Como eu já disse, os desenhos não precisam ser à mão. Se você quiser imprimir, você pode. Mas quem tiver aquela habilidade com desenho, eu vou adorar ver esses desenhos de vocês. Então, muitos beijinhos e até a próxima aula. Tchau, tchau!